João capítulo 4, livro de o Evangelho segundo escreveu São João, em espanhol é San Juan, mas é João, não sei porque puseram o santo aí, esse santo é João, Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 10, se você pode se colocar de pé, você que está dando aí a jantinha para o menino ou menina? É varão, verdade? Isso, então, tranquilo aí. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 10, disse: Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom, diga o dom. Disse: se conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pediria, e lhe daria água da vida. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu venho na sua presença. Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Pai, pela segunda vez estou nesta igreja. Pai, pela segunda vez me é dado a oportunidade de ministrar. Pai, entrega uma palavra fresca ao meu coração, para que eu possa, com sabedoria, com humildade, reconhecendo que Tu eres a palavra, que a palavra não sou eu, que não sou eu que faço, mas o Senhor faz. Senhor, usa-me agora como instrumento. Repreendo todo o plano do diabo contra essa igreja, contra a família dessa igreja e contra a palavra que vamos pregar. Num raio de 500 quilômetros está quebrado, cancelado, obra de bruxaria, feitiçaria, macumba, quimbanda, trabalho feito agora para destruir essa obra, para destruir as famílias dessa obra, cai por terra no nome de Jesus, amém e amém. Toda honra e glória para Jesus. Você pode sentar e pode dar um aplauso para o Senhor. Olha bem nos olhos do seu irmão, mas olha nos olhos e diga: vamos comer da palavra. Aleluias. O tema que vamos abordar é: quando Jesus chega a um lugar, algo tem que passar. Toca alguém e diga: quando Jesus chega a um lugar, algo tem que passar. Porque se não passa, não foi Jesus que chegou. Ainda que digam, ali está Jesus. Se não passa nada aqui, esse Jesus não pode fazer nada. Porque onde o Jesus que ressuscitou passa, onde o Jesus vivo está, não tem como um reboliço, não tem como algo não acontecer. Porque quando Jesus chega a um lugar, Ele muda a atmosfera daquele lugar. Sabe a primeira coisa que Jesus faz quando Ele chega a nenhum lugar? Se vamos à história nos evangelhos, seja nos 3 evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e no evangelho, que é o evangelho contemporâneo de João, que é o evangelho que apresenta Jesus totalmente diferente do que ele é apresentado nos 3 evangelhos. Os 3 evangelhos apresentam Jesus como homem, começa apresentando Jesus como homem, mas João começa apresentando a Jesus como Deus. E se nós vamos ao evangelho, principalmente no evangelho de João, nós vamos ver que onde Jesus passava, onde Jesus chegava, algo acontecia. E uma das coisas que mais acontecia quando Jesus passava, Ele quebrava a monotonia, Ele quebrava o silêncio. Onde Jesus passava não havia silêncio. Jesus era tão poderoso em fazer barulho, Jesus era tão poderoso em fazer o povo dançar, cantar, gritar, que até quando havia um morto, quando havia um espírito de tristeza, quando chegava Jesus, o que era tristeza se transformava em gozo, em baile, em dança, em grito de júbilo. Por isso, ontem eu tomei a liberdade
de interpretar Apocalipse, ainda que eu amo escatologia, faz 19 anos que estudo escatologia. É tremendo, faz 19 anos que estudo e ainda não descobri nada. Mas vou seguir estudando, um dia eu vou descobrir. Mas eu descobri algo. Tem uma parte de Apocalipse que disse: e por meia hora no céu houve. Quantos já leram aí? Houve? Se disse que por meia hora houve, é o único momento que João revela na sua visão apocalíptica. É o único momento que ele viu o quê? Então, se o silêncio foi por meia hora, quer dizer que todo outro tempo que havia. Qual é o sinônimo de silêncio? Qual é o sinônimo de barulho? Se houve silêncio é porque antes havia o quê? E se meia hora durou o silêncio é porque depois de meia hora começou o quê novamente? Toca uma pessoa e diga: onde Jesus está, tem barulho. E o problema é que o mundo não aceita o barulho de Jesus. O mundo aceita o barulho de tudo, de fogos de artifício. O mundo aceita barulho de rojão quando o Palmeiras faz gol. Oh my God, nenhum. Eu já vi um chaveiro ali que eu disse: repreenda em nome de Jesus. Aí sabe o que? E tenho certeza que é do pastor esse chaveiro. Isso é revelação. Isso não me revelou nem carne nem sangue. Quando eu vi esse chaveiro aqui, eu falei: Senhor, eu conheço esse homem. Esse homem é um homem de Deus. É um homem que tem revelação. É um homem que sabe o que quer. É um homem vitorioso. Por que permitisse isso com ele? Sabe o que me falou Jesus? Porque esse homem é quase perfeito. E aí eu entendi, eu falei: uau, diga uau. Está certo, Senhor. Porque esse homem era quase perfeito. E Deus disse: como não pode haver um homem perfeito, eu vou dar um defeito para ele. Dá 5 aqui. Dê um aplauso para Jesus. É que Jesus provoca isso. Jesus era feliz. Jesus, se tivesse time de futebol, ele ia ser torcedor de um, sabe para quê? Só para ele fazer festa. Porque Jesus gostava de fazer festa. Jesus gostava de aparecer. Não sei, quando eu vejo aí gente que fala que nós temos que seguir a Jesus. Jesus era humilde, Jesus não gostava de aparecer. Meu Deus, foi um dos caras que mais gostou de aparecer. Ele curou o cego. Aí o cego falou: o que eu faço? Vai, faz barulho, entra lá no templo, fala para eles: foi eu que te curei. Os discípulos de João foram em Jesus e perguntaram: eres o Cristo ou esperamos outro? Qual foi a resposta dele? De um cara tímido? Talvez, não sei. Olha aqui, você veio no lugar certo. É eu mesmo, eu sou o cara. Se Roberto Carlos conhecesse ele, tinha feito a música para ele. Porque o único cara que eu conheço é Jesus Cristo. Porque ele foi e ele vai ser. Os Beatles foram, mas já não são. Os Bee Gees foram, mas já não são. Whitney Houston foi, mas já não é. Michael Jackson foi e já não é. Mas Jesus foi, Jesus é e Jesus sempre será. Pode fazer um barulho? Essa igreja é pentecostal. Está me entendendo? Diga-me amém. Jesus gostava de barulho, meu irmão. Jesus entrando em Jerusalém. Vem cá os três. Eu sempre escolho os 3 mais feios. Vem. Meu irmão, Jesus ia entrar em Jerusalém. Está me entendendo? Está me entendendo? Porque o problema hoje é que só queremos ser pentecostal no papel. A palavra pentecostal significa barulhento, louco, incomodador. Tá? Jesus te salvou para incomodar. É que meu vizinho é macumbeiro e eu não posso incomodar porque ele diz que vai me pinchar uma maldição. Vampiro brasileiro. Maldição pega em quem não crê em Jesus. Porque quem crê em Jesus sabe que nele só pega a bênção, porque quem segue ele é a bênção. Maldição não segue crente, meu irmão. E Jesus ia entrar em Jerusalém. Falou: Pedro,
Você tem mais cara de Tiago, você não tem cara de, esse tem cara de João. E Jesus disse: Pedro, Tiago e João, vou entrar em Jerusalém. Pedrão ficou quieto. Ó, o Pedro aqui. O Pedro ficou quieto, porque Pedro era abusado. Era o apóstolo mais abusado de Jesus. Era o único apóstolo que brincava com a morte. Hã? Sabe por que Pedro brincava com a morte? Porque Jesus disse: Pedrão, ô Pepe, você um dia vai ser velho. Falou ou não falou? Um dia você vai ser velho e vão te levar onde você não quer ir. Pedro agarrou e disse: se o Rei dos Reis, se o Deus dos deuses falou que eu vou ser velho, então eu não morro. Por isso que ele brincava mesmo. Quando veio prender Jesus, ele foi o primeiro. Os outros todos saíram correndo. Ele tirou a espada e cortou a orelha do cara. Aí o cara falou: te mato. Não me mata porque ele disse que eu vou viver até velho. Eu não sou velho ainda. Está me entendendo? Diga-me amém. Toca uma pessoa e diga: quem tem promessa de Jesus não morre, meu irmão. O diabo não pode matar quem tem promessa de Jesus. Hã? E Jesus vem andando sobre o mar. Hã? Que fizeram os outros? Fantasma! E o Pedrão se levantou e falou: que fantasma? Quem é? Sou eu, Pedro. Jesus. Ah, é você? Ah, como você falou que eu não vou morrer, eu quero andar sobre as águas. Não vou morrer mesmo? O único homem, depois de Jesus, que deu 3 passos sobre as águas. Porque eles tinham promessa de Jesus. E Jesus não gosta de barulho? Vamos para Jerusalém. Parece que o Jacó era o mais medrosinho. É o Tiago, né? Ah, não, é que em espanhol é Jacob. É Jacó. Corre e pega o manto ali. Pega o manto, corre, corre, corre. Abre ele, abre ele. Abre ele, abre ele. Agora vem me para Jesus, para onde nós vamos? Jesus, para onde nós vamos? Nós vamos para Jerusalém. Fala, aí estão querendo te matar. Estão querendo te matar, Mas Jesus. eu tenho uma ideia. Mas eu tenho uma ideia. Se esconde. Me esconde aqui. Fala, entra assim, Jesus. Entra assim, Jesus. Que é a Índia Maria ou a de Calcuta. Está me entendendo? Diga amém. Entra quietinho que eles querem te matar. Entra quietinho que eles querem te matar. Não. Que eles não façam barulho. Jesus tirou o manto, olhou para ele e falou: Tiago, segura essa papada aí. Porque eu sou Jesus. E eu não vou entrar quieto em lugar nenhum. Porque onde eu entrar, eles vão saber que está entrando o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. E tem mais. Vai lá e busca a mulherada. Porque não tem gente que faz mais barulho na igreja que mulher pentecostal. Você quer ver uma igreja barulhenta? É ter mulher pentecostal nessa igreja. Traz a mulherada, dá palma na mão delas, e quando eu entrar aqui, silêncio nada, todas vão gritar: Hosana, 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 e nas alturas. Tem pentecostal aqui? Tem mulher barulhenta aqui? E a outra classe de... Obrigadão, Pedrão, Tiagão, Joãozinho. E sabe qual é a outra classe barulhenta? São as crianças. Por isso que eu não repreendo criança barulhenta na minha igreja. Deixa fazer barulho, é criança. Jesus falou: e por que vocês estão repreendendo? É que são muito barulhentos. Pedro, isso, o que elas são, livrou elas do inferno. Porque é o único ser aqui que, se Jesus vem hoje, eu tenho certeza que sobe para o céu. Quer saber de uma coisa? Eu não tenho certeza nem se eu subo. Não tenho certeza que nenhum aqui sobe. Porque nós estamos lutando. Mas a criança não precisa lutar. A criança só tem que fazer barulho. E Jesus disse: mas são muito barulhentos. Deixa, que é por isso que eu gosto delas. E delas é o reino do céu. Porque o reino do céu é lugar de barulho. E Satanás não quer criança no inferno. Por isso que Satanás falou: leva tudo para o céu. Porque Satanás não gosta de barulho pentecostal. Ai, ai, ai. Alguém pode dar um aplauso pelo seu filho? Sabe por que seu filho vai para o céu? Porque ele é barulhento, meu irmão. Está me entendendo? Diga-me amém.
E tem mais. Aí eu descobri por que a meia hora de silêncio. E eu descobri que os tradicionais também vão para o céu, hein? Não diga que tradicional não vai para o céu não, hein, meu irmão? Porque eu fui testemunha de Jeová. Fui 12 anos. E eu era daquele que... E o tipo aqui, irmãos, Jeová nos ama. E eu falava, eu queria dar um aleluia, um glória a Deus por isso. E minha mãe me... Fica quieto, mãe, mas Jeová nos ama, mãe. Vamos dar glória a Deus. Fica quieto, aqui não se faz barulho. E eu fui estudar sobre os tradicionais. Não os testemunhos de Jeová, porque são seita. Porque não aceitam Jesus como Deus. Mas os batistas, tradicional. Os presbiterianos, puritano, calvinista. Os adventistas, congregação cristã. Eles vão para o céu, meu irmão, porque eles adoram o mesmo Jesus que nós. E ir para o céu não é ser pentecostal. Ir para o céu é crer que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Só que tem uma coisa, Jesus disse, como você me honra na terra, eu vou te honrar lá na casa do meu Pai. Foi isso que ele falou, não foi, meu irmão? Hã? Então eu descobri por que meia hora de silêncio, arrebatamento da igreja. Ó, gente, tem um pernambucano arretado aqui hoje. E o anjo toca a trombeta. Aí vem a igreja. E Jesus pergunta, quem é? Vem os tradicionais primeiro. Silêncio, céu. O primeiro anjo que fizer barulho, eu ponho disciplina. Não vai cantar no coro. Mas por quê? Vem a igreja, Senhor. É festa, é barulho. Para os tradicionais, não. Porque eles não gostam de barulho. Está me entendendo? Diga-me amém. Estou pregando palavra, viu? Eles não gostam de barulho e eu os amo. E como lá embaixo eles não fizeram barulho, como eles me adoraram em silêncio, da maneira que me adoraram, eu vou recebê-los. E deu ordem, ó, enquanto não entrar o último tradicional, não tem barulho. E foi passando. E os tradicionais chegaram e um olhava para o outro e falava, aí, que é isso? Será que nós estamos no céu? Disseram que ia ter um maior barulhão. E acho que um diácono meio atrevido falou, pastor, é assim que você gostava lá. Você lembra quando eu dei aquele glória a Deus que você me pôs em disciplina? Está me entendendo? Diga amém. Está entendendo a mensagem? Diga amém. E quando passou o último, ia passando o último, Jesus olhou e falou para ele, e aí, vem mais? Ele disse, olha, eu sou o último dos tradicionais. Agora vem um povo aí atrás, escuta. Ai. Tem um crente pentecostal aqui, tem um crente barulhento aqui, meu irmão. E Jesus olhou e falou, ai, Gabriel, Miguel, quem é que é isso? Senhor, aí vem a adoração mundial. E os primeiros que vêm são os de Lombush. Olha o barulho, e Jesus falou, então começa a tocar trombeta, porque agora vem os barulhentos. Ai. Tem alguém que pode dar um glória a Deus por isso? Dá uma sacudida em alguém e diga, ai, eu não vou na primeira não, eu vou na segunda, eu vou nos barulhentos. E agora é essa, isso eu creio que pode acontecer lá. Tem nuvem para todo mundo no céu. Mas a nuvem do tradicional vai ser a nuvem do silêncio. Vamos passar toda a eternidade. Meu irmão, ele disse, como você me honrar na terra, eu vou te honrar. Tá certo? Quando Jesus chega a um lugar, o que tem que acontecer? Melhorou um pouquinho, hein? Teve uns 3 pentecostal aqui que me agradaram. Quando Jesus chega em um lugar, o que tem que ter? E Jesus chegou ao poço de Jacó. O poço de Jacó era um poço o qual José tinha cavado. É um poço qual tinha sido cavado naquele lugar e havia sido dado por herança
a Jacó. Por isso chamava Poço de Jacó em Sicá, que era uma cidade de Samaria. Como Long Branch é uma cidade de New Jersey, verdade? De New Jersey. E quando Jesus chegou naquele lugar, passou algo. Jesus chega para uma mulher que está sentada, e Jesus, conhecendo o profundo daquela mulher, ele disse: mulher, tudo bem? Porque aqui não diz que Jesus maltratou a mulher. Aqui não diz que Jesus discriminou a mulher. Jesus chegou e disse: mulher, olá, como você está? A mulher olhou para ele, nariz um pouco grande, e a pele queimada, ela disse: é judeu. E a mulher mudou o semblante, e olhou para ele e disse: ei, e como que você me pede água? Sendo judeu, você não sabe que eu não vou com a sua cara? Você não sabe que minha mãe me ensinou que não é para ir com a cara dos judeus? E Jesus nesse momento dá uma revelação para aquela mulher. Porque Jesus veio, e sendo verdadeiramente que os judeus e os samaritanos não se levavam, mas Jesus tinha um dom que se chamava o dom do amor. Por isso ele fala de dom. Jesus nesse momento, ele identificou o dom do amor, que não faz acepção de pessoas. E por isso Jesus disse para ela: mulher, se tivesse o dom que eu tenho, o dom do amor, você teria me tratado melhor, e teria me dito, me dá de beber, porque você saberia que a salvação vem dos judeus. Então naquele momento, Jesus define, define 3 coisas, diga 3 coisas, naquela mulher. Número 1, Jesus vê 3 necessidades naquela mulher. A primeira necessidade que ele viu naquela mulher é que ela tinha uma necessidade, a qual era diária, ou seja, todos os dias a mesma necessidade: beber água. E Jesus vê que aquela mulher tinha uma sede, diga sede, a qual aquele poço apenas lá amenizava ou saciava momentaneamente. Ou seja, ela vinha, sacava água, bebia, e minutos, hora depois, tinha o quê? Sede. Está me entendendo? Diga-me amém. Todas as vezes que aquela mulher sentia uma necessidade de água, onde ela tinha que vir? No poço. Trazia um cântaro, que era onde ela levava água, mas chegava lá em casa, a água acabava, e aquela mulher outra vez sentia, e tinha que voltar ao poço. Aquela mulher fazia isso todos os dias. Aquela mulher era uma escrava. Hello? Aquela mulher era uma escrava. Eu imagino que aquela mulher só chegava em casa e voltava. Aquela mulher tinha uma sede, a qual aquele poço apenas saciava momentaneamente. Pero, diga pero. Aquela água apenas lhe tirava a sede por algumas horas, ou de repente, dependendo do tamanho do cântaro, por alguns dias. Mas quando o efeito daquela água passava, aquela mulher voltava a ter sede e tinha que voltar ao poço novamente. E Jesus está definindo tudo nela, e Jesus está dizendo: essa mulher tem uma necessidade diária, a qual está fazendo dela uma escrava. O que passava era que muitas vezes aquela mulher, ainda tendo sede, ainda estando necessitada daquela água, por um ou outro motivo, não podia vir àquele poço naquele dia. Ou
De acordo com a história, de repente ela chegava num dia que aquele poço estava fechado. E aquela mulher chegava com sede e saía com sede e desanimada, porque ela veio ao poço e não recebeu água. Alguém me está me entendendo? Diga-me amém. E Jesus está definindo isso. Ela vinha, ela chegava no poço, o poço podia estar fechado, ou não era o dia que o poço funcionava, ou por algum motivo ela não podia chegar ao poço, e ela voltava para sua casa. Aquela mulher voltava para sua casa seca, com o seu cântaro vazio. Aquela mulher cria, assim disse, de crer, cria. Ok, aquela mulher cria que apenas aquele poço era a fonte de água para satisfazer a sua sede. Ela cria que aquele poço era a única fonte de água para matar a sua sede e a dos seus. E quando ela não conseguia sacar água daquele poço, ou que a água daquele poço era pouca, então aquela mulher voltava decepcionada para casa. Diga hoje. Toca alguém, diga hoje. Isso ainda está passando. Hello? Porque o que passava com aquela mulher é que ainda que aquela água era boa, diga água excelente. Ainda que aquela água era excelente, depois de tirada da fonte e colocada no cântaro, aquele cântaro não tinha o que tinha lá no poço, uma fonte. E aquela água que ela colocava no cântaro, quando ela chegava em casa, havia uma necessidade. Diga necessidade. E sabe qual era a maior necessidade? Era daqueles que não queriam vir ao poço. Você vai começar a entender. Aquela mulher vinha ao poço porque ela dizia: se eu não for ao poço, os meus não querem vir ao poço, não querem beber dessa água. Eles querem que eu venha ao poço e busque água para eles. Mas quando ela chegava em casa, aquela água do cântaro, como não tinha uma fonte que renovasse a água, quando ela começava a dar água para os necessitados da casa, eles sugavam tudo que ela tinha recebido. Toca alguém e fala: Deus está falando na igreja hoje. Ainda que ela tinha um cântaro que havia recebido ali, ainda que por alguns minutos aquele cântaro estava cheio, quando ela chegava em casa, havia demanda dos filhos, havia demanda do marido, havia demanda da sogra, havia demanda dos vizinhos, e aquele cântaro ia esvaziando, e chegava um momento que ela olhava, não havia uma fonte, a água não se renovava, e a água terminava. Só que passa algo, a água terminava, mas a sede não terminava. Os filhos seguiam dizendo: cadê a água? Cadê a água? E ela tinha que voltar. Mas às vezes ela vinha, e a água que estava sendo servida naquele poço não era uma água que matava a sede. A água de repente havia chovido, a água estava lodosa, ou havia caído um animal dentro do poço, e o poço estava fechado por 3 dias. Ai, e ela voltava seca. Ela saía daquele lugar seca, e quando ela chegava em casa seca, ela não conseguia. E aí vinha a murmuração: mas você não foi no poço? Mas você não deixou a casa para ir no poço? Você não abandonou nós para ir no poço? Cadê a água do poço? E ela dizia: hoje não teve água. Isso está passando hoje nas igrejas. Diga: isso está passando nas igrejas. Porque nós podemos hoje comparar
Aquele poço, a igreja, diga, aquele poço de ontem era a igreja de hoje. E aquela mulher de ontem, agora vai doer. Diga, sou eu. Aquele poço era a igreja. Aquela mulher era os crentes. E assim como passava com aquela mulher, hoje está passando com a igreja e com nós. O que vamos e o que vemos é o mesmo que passava com aquela mulher. Mas para entender a igreja de hoje, nós temos que voltar um pouco no Antigo Testamento. Diga, vamos voltar ao Antigo Testamento. Ou a antiga igreja, que não era igreja, era o tabernáculo. Então, se nós vamos ao povo do Israel, ao povo que tinha o tabernáculo, aquele tabernáculo era o poço. Hello? A coisa só foi mudando de tempo, mas seguiu mesmo. No Antigo Testamento o tabernáculo era o poço. E quando o povo tinha sede de Deus, tinha sede de escutar a palavra, onde tinha que ir? Porque o único que escutava a palavra fora do poço, era o sacerdote. Era Moisés. O povo, para escutar a palavra, tinha que ir onde? No tabernáculo. Sentar e esperar. Como aquele paralítico. Que o poço se removesse lá dentro, depois do manto. E aí, o sacerdote tinha que sair com água. E cada um tomava o quê? Um pouco de água. Saía, a fonte ficava onde? A fonte ia com eles? Eles levavam um cântaro de água. Eles levavam uma porção da palavra. Só que esta palavra não tinha fonte. Era uma palavra recebida na fonte, mas Jesus disse: separados de mim, nada podeis fazer. Então, quando eles chegavam lá fora, as crises, a luta, o marido incrédulo, o filho nas drogas, o problema das dívidas, para tudo isso a mulher tinha que dar água. Porque a mulher crente, quando chega em casa, ela é a única fonte de água nessa casa. E por isso que essa mulher, quando vem na igreja, ela vem com o seu cântaro vazio. Porque lá já tomaram toda a água que ela recebeu no domingo. E na quarta-feira ela diz: eu estou seca. Meu filho me tomou a metade da água. Eu orando por ele toda noite para que ele chegasse a salvo em casa. O meu marido tomou a outra metade. E agora eu estou seca, mas eu volto na igreja de oração. Eu vou, mas ela chega aqui e ela lembra que não é dia de culto. O poço está fechado. Namaxerebequenda. E aquela mulher tem que pegar seu cântaro e voltar. E ela sabe que agora vai ser pior. Porque agora ela vai chegar em casa e não vai ter água para dar. Porque o poço estava fechado. O povo chegava lá no acampamento e usava água na prostituição, adorando o bezerro de ouro. E quando acabava, se sentiam secos, tinham que voltar no tabernáculo, no poço. Aquela mulher tinha que voltar no poço. Isso está passando nas igrejas. Vem na igreja, enche o cântaro. Toca uma pessoa e diga: hoje eu estou enchendo o meu cântaro. Porque você veio no poço.
E é aqui no poço que tem água para você. Lá em casa não tem água, não escuta o diabo. Lá não tem fonte. E todos os dias aquela mulher tinha que vir. E o que passa com muitos é o mesmo que passava com aquele povo, com aquela mulher. Vem na igreja, enche o cântaro com água, a qual sacam daqui. Eu vou ficar aqui talvez 1 hora dando água. Só que tem uma coisa, meu irmão. Não adianta você encher o cântaro, ir para casa e esperar o outro culto para vir receber a água. Esse que é o problema. É aqui que eu quero chegar, meu irmão. Aquela mulher tinha uma necessidade. Aquela mulher, ela cria que o único poço era o de Jacó. Tem muito crente que crê que o único poço é a igreja da adoração, e não entende que não era o poço de Jacó, que não é a igreja, porque a água que você está recebendo aqui, você vai chegar em casa, talvez amanhã você não lembra nem o versículo que eu preguei. Ai, 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 ai. Porque as lutas são muitas, e o cântaro vai abaixando, e ela tinha que voltar, e você tem que voltar, mas muitas vezes você vem e não tem água, então você volta decepcionado. Aquela mulher passava o mesmo, quando saem da igreja, saem com o cântaro cheio de água, cheio de palavra. Meu irmão, que culto, que palavra, e que isso, e que aquilo, mas quando chega aí afora, já tem um devorador da água. E não adianta, nós não podemos escapar dele, porque Cristo disse: no mundo tereis, e é a aflição que te acaba com a água, meu irmão. A aflição te tira a vontade de orar, a aflição te tira a vontade de vir na igreja, você fica seco, e o diabo fala: agora está na minha mão. E quando Jesus define isso, que essa necessidade dela estava fazendo dela escrava daquele poço. Quando Jesus define que o crente agora crê mais no pastor do que em quem levantou o pastor. Ai, 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 ai. Às 2 da manhã, um celular aí, por favor. Que lindo aqui, ninguém tem celular. Ah, apareceu um ali. Vem cá, pastor. Eu sempre digo que as igrejas que me deixam entrar na segunda vez já estão amarradas. Porque tem uns que eu prego uma vez só. Não chama aquele louco mais não. Problema deles. Deita aí, pastor. Deita aí. Eita aí, pastor, são 2 da manhã, pastor. 2 da manhã, ó, cansadão. Profeta Júlio foi até as 2 da manhã pregando. Ai, 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 oh glória, ai, ai, ai. Me dá 10, moço. Você nem sabe o que você falou aí agora. Mas nem sabe em que rolo se meteu. Ah lá, 2 da manhã, ó. Cântaro cheio. Mas às 2 da manhã, dá uma olhada. 2 da manhã, veio, tirou água, saiu cheinha, porque vai sair daqui cheinha, Deus está falando, que vai sair cheinha, só que chega em casa, está lá um montão de gente seca esperando da água, e às 2 da manhã, já acabou a água, aí chama. Liga, pastor, liga aí, pastor, fala, olha, não, sem celular mesmo, liga, só liga, fala, pastor, atende aí, 2 da manhã, fala assim, misericórdia, é só a graça, diga, pastor, quero água, e o coitado, fala, mas irmã, o culto terminou, mas amanhã,
Fala, mas amanhã tem culto. Mas eu quero é hoje. Eu estou seca hoje. E de repente, acabou o saldo. Acabou o crédito. 2 da manhã, acabou o crédito. Sabe o que o pastor fala? Deus, tu és comigo. Aleluia. Mas a que está seca, fica desesperada. Porque agora precisa de água e não tem onde beber. Mas Jesus, percebendo isso, Jesus viu a segunda necessidade da mulher. Diga, a segunda necessidade da igreja. A primeira necessidade da igreja é vir para buscar água. Só que recebe, vai e acaba. E tem que esperar, quando é o próximo culto? Quarta-feira. Se amanhã precisa de água, está com problema. Está me entendendo? Tem que aguentar ou ir num poço que não é o seu. Ai, 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 ai. E cuidado em poço estranho. Que poço estranho a água pode estar contaminada. Não estou eu vim para dar o que Deus me entregou, meu irmão. E se não me convidam mais, eu não posso fazer nada. Mas eu vim aqui porque Deus falou: vai e prega o que eu te der para essa igreja. Porque eu amo essa igreja. E o pai que ama o filho, ele corrige. E o filho que ama o pai, aceita a correção. Assim que, meu irmão, se o chapéu é para você, não passa para o outro não. Coloca ele e fala: Deus, dá o chapéu que é meu. Porque eu colocando o chapéu, eu vou para o céu. Até deu rima, eu vou fazer uma música, eu colocando o chapéu, eu vou para o céu. Está me entendendo? Diga-me amém. Estou pregando palavra de Deus, meu irmão. Sabe o que disse o homem de Deus? Prega a palavra ao tempo. Ai, Deus meu, já vão ser as 9. E esse homem não para de falar. E eu deixei o bolo já só para colocar no forno. Eu não aguento de fome. Meu irmão, prega a palavra no tempo e fora do tempo, porque a palavra é eficaz, é uma espada de 2 filos, que come, penetra até a conjuntura, e um dia você vai dizer: lâmpada para os meus pés, lumbreira para meu caminho. É a palavra que eu recebo no poço onde, ai, 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 ai. Alguém pode dar um grito de júbilo por isso? Está me entendendo? Diga-me amém. E aí Jesus vê a segunda necessidade daquela mulher e a segunda necessidade da igreja. E sabe qual era a segunda necessidade dela? Ter um encontro. Ai, 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 ai. Diga, ter um encontro. Jesus vem e diz: essa mulher precisa ter um encontro. E Jesus vem e diz para ela: eu posso te dar uma água, a qual vai fazer com que nunca mais você volte a ter sede. Ai. E Jesus disse: eu sou a água da vida. A igreja é só um poço. Você pode ir lá, mas quando aquela água acaba, você tem que voltar. E tem que voltar, porque Paulo mandou congregar. Mas Jesus disse: eu te dou uma oportunidade única. Se você crê que quem está te falando é a fonte de água viva, se eu te dou de beber, se você escuta a palavra de hoje, igreja, em ti eu fluirei como um rio de água viva. E quando a água daqui terminar, você não vai ter que acordar seu pastor, você não vai ter que buscar poço estranho, você só levanta a mão e diz: Jesus, me dá da água. Ei, Ramaxerebequenda. Toca alguém e diga: hoje eu saio daqui com a água da vida.
E sabe o que aconteceu? Aquela mulher disse: Jesus, diga Jesus, eu quero desta água, eu quero desta água, a qual, quando eu precise, quando o meu filho precise, eu tenha para dar. Oh, namaxerebequena. Quantas jovens estão debaixo da terra? Quantas jovens, 15, 16 anos, estão debaixo da terra, pastor? E eu tenho pelo menos 3 testemunhos para contar isso. Se tivesse que contar, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para que você saiba que hoje alguém marcou um encontro com você nesse poço. A sua necessidade de água. Mas quantas jovens lindas, com um futuro promissor, até com promessa, estão debaixo da terra. Sabe por quê? Porque numa hora de depressão, porque numa hora que precisava que a mãe tivesse água, que o pai tivesse água, porque ela dizia: eu não conheço esse Jesus, eu sou rebelde, mas eu tenho uma vontade de me matar. Eu estou aqui nesse quarto com essa seringa. Se eu me põe uma overdose, eu morro. Mas eu sei que a minha mãe foi no poço ontem. Aleluia! E eu vou lá beber água. Mas aquela mãe já está tão desesperada pela situação da filha. Aquela mãe já está tão cauterizada, que quando a filha bate na porta: mãe, por que você chegou agora? Olha a água indo embora, meu irmão. Olha a água indo embora. Não me enche o saco. Estou cheia de você. Vai dormir na rua. E o cântaro seca. E a menina fala: eu não tenho água, eu vim buscar água, minha mãe está seca. E entra no quarto e aplica uma overdose. E no outro dia está morta, porque a mãe não tinha água. Mas hoje Jesus marcou encontro com você, mãe. Hoje Jesus marcou encontro com você, pai. E Jesus manda te dizer: a água que eu vou te dar aqui hoje, todas as vezes que sua filha precisar, você vai ter água para ela. Todas as vezes que seu filho precisar, você não vai deixar que um marginal, que um violador de menores dê água para eles. Não, você vai dizer: filho, entra, drogado, bêbado, sujo, eu vou te dar água da vida. É na machana, era bacana. Sabe por que eu estou chorando? Porque eu estou passando por isso, meu irmão. Eu tenho meu filho, e meu filho às vezes quer água. Ele não entendeu o plano do Senhor na vida dele e se apartou. E sabe o que disse o meu pastor? O meu pastor lá no Brasil: some daqui. Chutou meu filho fora da igreja. Mas eu tinha água, meu irmão. Eu tinha água. Eu disse: vem para Honduras, eu te dou água da vida, meu filho. E meu filho, eu estou aqui, mas a qualquer hora que ele me chama, pode ser 1, 2, 3, eu não pergunto onde você estava, o que você estava fazendo. Eu só digo para ele: você quer beber, filho? Eu te dou água, meu filho.
Um encontro com Jesus muda a situação. Um encontro com Jesus muda o culto, pastor. Um encontro com Jesus faz de um culto que parecia que ia ser outro culto qualquer, o melhor culto da tua vida. Porque hoje Jesus marcou o encontro com você nessa igreja. Aleluia. Santo. E naquele dia o que aquela mulher não sabia, naquele dia o que aquela mulher não sabia, é que Jesus havia visto aquela mulher. Eu não sei como você saiu de casa, mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. Jesus te viu quando você saiu de casa. E Jesus viu que o seu cântaro estava vazio. E Jesus disse: Pai, eu não aguento mais ver o diabo brincando com ela, Pai. Eu não aguento mais ver o diabo brincando com esse homem, Pai. Pai, eu vou descer lá e eu vou dar água da vida para esse homem, Pai. E aqueles que estão humilhando ele vão ser humilhados por mim, Pai. E aqueles que fecharam a porta na cara dele, eu vou fechar a porta na cara deles. Mas eu vou abrir uma porta para ele, porque hoje ele vai sair com a água da vida. E antes que você chegasse, ele se sentou aí onde você está. Dá uma saudação para ele e fala: Espírito Santo, obrigado por estar aqui. Porque ele disse: eu vou, mas eu enviarei um Consolador, para que quando você esteja seca, para que quando você esteja seco, eu te envie onde está a água da vida. Diga: bem-vindo Espírito Santo na minha vida, enche o meu cântaro. O que aquela mulher não sabia era que aquele dia Jesus tinha visto ela. É que aquele dia Jesus tinha visto o sofrimento, a aflição, a necessidade. Agora o mais lindo, que ela não sabia, é que aquele dia, Jesus também tinha escolhido aquele dia para ter um encontro com ela. Você pode dar um glória a Deus por isso? Casal, segura na mão dela. Não, melhor abraça ela. Mas abraça. Ela tem que se sentir protegida. Ela precisa dessa água. Fala no ouvido dela, fala algo. Eu não vou te falar o que você tem que falar não, mas fala. Ela tem que escutar algo. Ela tem que saber que hoje ela sai daqui com o cântaro dela cheio. Amaxerebequenda, rabaxanda, rabaxaia. Quando Jesus chega num lugar, porque não tem profeta, seja de Honduras, seja de Israel, seja do Japão, não tem profeta que possa cambiar, mudar um lugar. Mas quando Jesus chega, o lugar muda. Olha como está o lugar aqui. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu estou quebrando o coração de pedra neste lugar. Porque a água que Jesus tem para dar quebra coração de pedra. Ei, namaxerebequenda. Deus manda dizer para vocês: está chegando a hora de fazer as malas, porque eu tenho um plano lá com vocês. Mas é o meu tempo
não faça nada sem que eu fale no coração dele. Porque quando chegar o momento, agora é a hora, está chegando a hora. Mas quando chegar o momento, tudo vai estar preparado. E vocês vão ver que o que não conquistaram aqui em anos, vão conquistar lá em meses. A Maquenda. E Deus manda dizer: porque a minha bênção é a que enriquece, e não traz saudade, e não traz tristeza, não traz depressão. A minha bênção te enriquece onde você está, porque o meu poço está onde eu estou. Na Macherebequenda Rabachanda. Jesus havia visto aquela mulher e havia marcado um encontro. Jesus havia escolhido aquele dia. Jesus escolheu esse dia para te visitar, para ter um encontro com você. Hoje Jesus manda dizer a essa igreja, pastor Luciano: eu estou vendo o seu sofrimento, eu estou vendo a sua necessidade. Muitas vezes você está cantando, a voz está saindo, mas o coração está duro, está amargurado, está sofrido. Muitas vezes você está sorrindo aqui, mas por dentro está chorando, está dizendo: eu preciso de água. Fica de pé. Jesus manda te dizer: hoje eu estou enchendo o teu cântaro. Jesus manda te dizer: não chora mais pelo leite derramado. Jesus manda te dizer: eu faço novas todas as coisas. Jesus manda te dizer: o que o diabo roubou é porque eu não queria, mas agora eu te dou o que eu quero. E vem aqui porque tem algo para selar essa palavra, para que você saiba que hoje Deus te viu. Ele viu você chorando naquele quarto. Ele viu faz uma semana você chorando debaixo do chuveiro e dizendo: Deus, até quando eu vou passar por isso? Mas hoje Ele marcou um encontro com você, e Ele manda te dizer: não é o homem que te levanta, quem te levanta sou eu. E Ele manda te dizer: não passa 30 dias sem que você recebe a chamada que está esperando. E para que você saiba que Ele está falando contigo, você tem chorado o abraço de um pai. Muitas vezes você disse: cadê? Onde está meu pai? O pai ainda que está, parece que não está. Mas Jesus hoje manda eu te dar um abraço de pai em você, mas de pai mesmo, que te ama. Oh, eu te livro de toda culpa, Pai, porque agora eu tenho água para te dar, Pai. Porque ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonar, contudo Jeová não te desamparará. Aleluia. Jesus manda te dizer, igreja: tem uma boa notícia para você. Escolhiste o melhor lugar para estar esse dia. Toca uma pessoa e diga: eu estou no melhor lugar. Este é o meu melhor momento, e eu vou agarrá-lo, custe o que custar. Olha nos olhos da pessoa e diga: sabe, eu vou agarrar o que Deus tem para mim hoje. Oh, aleluia. E aí, sabe o que aconteceu? Quando aquela mulher disse: eu quero dessa água,
Então Jesus descobriu a terceira e última necessidade dela. Aquela mulher ainda necessitava algo para transformar, porque Jesus já conhecia a necessidade, Jesus já havia tido o encontro, mas ela seguia sentada na beira do poço, esperando para encher o cântaro. E Jesus disse: ela precisa suprir a terceira necessidade. E Jesus vem, e no versículo 23, 24 ele diz, no 23 ele disse: mulher, a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão, não na adoração mundial, não na batista, não na assembleia, não na presbiteriana, mas adorarão a Deus em espírito e em verdade. Porque Jesus sabia que se esta mulher chegasse a suprir a terceira necessidade, e a terceira necessidade dela, sabe qual era? Ser uma adoradora. Porque aquela mulher tinha necessidade de água, necessitava um encontro e não sabia adorar a Deus. E Jesus lhe diz: mulher, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus diz isso para a mulher, e ela entra num clima de adoração e disse: me dá dessa água, porque agora sei que tu eres profeta. Quando aquela mulher foi transformada, levanta a mão hoje os que creem que foram transformados. Levanta a mão os que creem que tomaram da água da vida. Levanta a mão os que creem que tiveram um encontro. Levanta a mão os que creem que agora vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Que não precisarão estar cantando aí em cima para dizer que adora, que não precisarão estar pregando, que não precisarão estar aí, não, dentro da casa, dentro do ônibus, na escola, no trabalho, onde você estiver, você vai ser um adorador, e vai adorar em espírito e em verdade. Quando aquela mulher chegou neste nível, quando aquela mulher chegou no nível de adoração, então passou algo, e eu termino com isso. Versículo 28. Olha que coisa linda. Aquela mulher chegou no poço com uma carga, diga uma carga. Aquele cântaro era uma carga, meu irmão, a qual ela levava todos os dias. Aquele cântaro não era algo bom para ela, meu irmão, era um engano do diabo. Você precisa dessa carga, você não pode deixar essa carga. E aquela mulher, creio que até andava encurvada já, mas aquela mulher sentou aquele dia, e ela disse: ai, não aguento mais essa carga. Tira a sua carga e põe aí do lado, diga: eu não aguento mais essa carga. Eu não sei qual é a sua carga, qual é seu cântaro, mas diga: eu não aguento mais essa carga, Senhor. Sabe, Jesus, por um momento, não aguentou a carga. É Bíblia. E diz que ele, levando a carga, levando-a à cruz, teve um momento que ele disse: ele não aguentou.
Mas ele fez algo. Ele não soltou. Ele dobrou o joelho e disse: Pai, eu não aguento mais. Eu estou na metade do caminho. Se o Senhor não me ajudar, eu desisto. Eu não aguento mais. Deus manda te dizer, Ele chegou no meio do caminho contigo. E sabe o que aconteceu? Diga: Pai, eu não aguento mais. Eu preciso ajuda. Anamachanda. Deus está mudando essa noite. Deus está mudando a atmosfera desse lugar. Oh, Namacherebekenda. Oh. Traz essa aqui. Ela mesmo, traz ela aqui. Traz essa aqui. Não era para mim estar aqui, meu irmão. Quando o pastor Divino te chamou, era outra agenda. Mas Deus te encontra essa noite contigo, varão. Deus queria fazer algo aqui essa noite. Minha esposa? Então, vem aqui. Vou mudar seu nome. Como você chama? Ah, meu Deus, vou mudar seu nome daqui a pouco. Segura a cara. Jesus levava a cara. E havia um homem que estava vendo. Havia um homem que estava vendo a carne. Mas o homem não fazia nada. Só para você, eu estou te usando para o seu esposo, entendeu? E ela levava a carne. Aí chegou um momento que ela disse: não aguento mais. Jesus disse: eu não aguento mais. Aí dobrou o joelho. Agora que ele fala: Pai, o Senhor conhece a minha carne. Eu cheguei até aqui. Se o Senhor não me ajudar, eu desisto. Eu quero cumprir a minha tarefa. Eu quero chegar na cruz. Eu quero morrer pelos meus filhos. Eu quero morrer pelo meu marido. Mas eu não aguento mais. Me ajuda, Pai. E naquele momento, Deus olhando lá de cima, Ele via a mulher e Ele me ajuda. Ele via a mulher e Ele me ajuda. E Ele disse: Sirineu, Simão, você vai ajudar ela a levar a carga. E Simão pegou a carga, levanta ele e fala: meu amor, a partir de hoje eu te ajudo a levar a carga. Diz o Senhor: eu sou o que dou e o que tiro. Eu sou o que levanta e o que derruba. E hoje entrou água viva nesta casa. Hoje entrou renovação. Hoje a fonte entrou nesta casa. Leva ela abraçadinha. Mas espera aí, dá um beijo primeiro, igual eu dei na minha esposa. Dá um aplauso para Jesus. É isso que Deus veio fazer hoje aqui. Aleluias. E olha o que aconteceu. Quando aquela mulher entrou no nível de adoração, aquela mulher, versículo 28, olha o que fala. Quanto a mulher, olha, quanto a mulher, que disse aqui? Não, eu não escutei, que disse aí? Deixou o cântaro. O cântaro era a vida dela. Mas aquela mulher teve um encontro com o que estava em cima da vida. Porque Ele é o Deus da vida e da morte. E ela disse: cântaro, até aqui eu tive que te carregar, mas hoje eu conheci o dono da fonte. Eu não conheci o dono, eu conheci a fonte. E eu te deixo aqui. E aquela mulher, sabe o que fez?
saiu e se transformou em uma transmissora de boas novas do Rei.